apesar de descontraído, também tem um conteúdo de seriedade muito grande, né? Afinal de contas, o diabetes acomete muitas pessoas no nosso país e no mundo, e é essencial que a gente passe essa mensagem informativa. Afinal de contas, os diabéticos, como cidadãos brasileiros, eles têm direitos, sim, eles precisam conhecer esses direitos, porque muitas vezes esses direitos não são acessados por falta de conhecimento mesmo. Falta de informação, né, Antônio? Exatamente. Então a gente está aqui para tentar cumprir com um pouco essa função nossa de prestar uma informação de qualidade para as pessoas com diabetes e pessoas que têm outras pessoas com diabetes na família ou amigos que possam passar essas informações para frente numa corrente do bem aí, assim como vocês fazem muito bem em todos os programas aqui de vocês, com conteúdos multidisciplinares de muita qualidade que com certeza estão ajudando muito as pessoas que têm diabetes a terem uma qualidade de vida melhor. Então, parabéns primeiro pelo projeto, pelo programa. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje e, de certa forma, prestar um pouco de informação com esse conhecimento que a gente tem e ajudar o próximo aí a poder ter uma qualidade de vida melhor. Ô, Riad, já fiquei com medo, cara. Sabe por quê? Vou perder meu posto. Rapaz do céu. Fala bem demais, né? Cara, advogado é uma coisa, hein, rapaz? Meu amigo, como dizia meu finado pai, advogado, se você der pra ele uma fumaça, ele consegue dar um nó. Olha isso. E a gente que tá feliz, cara, com a tua presença, porque antes de ser teu amigo, a gente te admira muito. Admira a sua empresa, a Pádua Faria Advogados Associados. Um belo trabalho que eles vêm exercendo aí. Incrível, cara. Eles são, assim, né? É só coisa boa para falar de vocês. E a gente traz aqui mesmo, dentro do nosso programa, pessoas que tenham conteúdo que possam informar com propriedade as situações voltadas a esse tema tão importante que é sobre a diabetes. O Riad é diabético há 35 anos, eu não tenho diabetes, mas sou um comunicador que vim junto somar nesse projeto para justamente passar essa informação social. Então é um projeto que a gente se disponibiliza nosso tempo, a nossa disponibilidade mesmo, sim, como pessoa para poder levar informação de qualidade para as pessoas. E até gostaria de quebrar um pouco o protocolo, porque a gente quase não faz esse tipo de situação aqui no programa, mas eu preciso já começar a vender o nosso peixe também, cara. Por quê? Porque a gente fala muito de levar informação e as pessoas que nos assistem, às vezes, não têm conhecimento de quanto isso tem sido bom e está chegando mais pessoas a cada episódio que a gente faz, a cada programa que a gente leva de conteúdo e de informação. Então, eu trouxe aqui, até para mostrar para vocês, como que isso está se comportando hoje dentro da realidade do diabetes sem medida. Fazem 3 meses, né, que a gente começou o projeto. Exatamente. Cara, a gente teve um crescimento de contas alcançadas de 1.280%. Porra! Então, assim, um número muito exponencial de crescimento. Isso mostra... A gente não está aqui falando de crescimento apenas por crescimento. A gente está falando aqui de crescimento porque a gente busca levar mais informação. Então, se você já conseguiu crescer em contas alcançadas 1.280%... É sinal que um trabalho bem feito está sendo feito. Cara, eu que trabalho com redes sociais, eu posso te dizer que é um número muito expressivo. E, além disso, com engajamento, o crescimento é maior ainda. 1.366% em 3 meses. A diferença de contas alcançadas para engajadas é que com engajamento eu consigo fazer com que a pessoa me assista, né, que ela consiga receber informação e participar daquela informação. Então, ou comentar, ou compartilhar, ou, sei lá, mandar informação para alguma pessoa. Você sabe o que o pessoal às vezes vai sentir falta? De eu falar da sogra. Mas eu tomei uma bronca esse final de semana. Isso mostra que até a sogra está participando. Então, porque ela está jogando informação. Tá assistindo minha sogra? Você é fera, hein? Ó, e além da sogra, a mãe, né? Mãe, eu sei que a senhora curte, compartilha e comenta tudo que a gente coloca aqui, mas tem muito mais gente fazendo isso, cara. Tem. Graças a Deus. É a brincadeira que a gente faz aqui, é a brincadeira de levar informação a sério. Sim. Agora eu vou trazer o melhor número, cara. Quase 50% de aumento em número de seguidores. Porra. Então, cara, isso para nós, eu quero agradecer
assim, 3 meses a gente tá engateando ainda, né? Então a gente ainda. Tá começando. Estamos ainda no colo ainda da mamãe. E isso faz a gente ficar com muito mais vontade de continuar, até porque a gente vai continuar do mesmo jeito, crescendo ou não, porque a gente tem que levar informação, mas é muito mais legal quando a gente vê os números crescentes, a gente aparecendo de uma forma positiva. Então, obrigado, viu, público? Vou fazer uma chamada aqui. Você que tem uma empresa aí, quer ajudar a gente nesse projeto, dá uma gotinha da sua empresa. Uma gotinha de sangue. Uma gota pela vida. Uma gota pela vida. Chama a gente no direct. Vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer para levar mais e mais informação, levar mais conteúdo pro pessoal. Tá vendo? Um advogado de primeira linha aqui de Franca. Então a gente quer trazer pessoas assim para trazer informação para você. Tá bom? Tá com a sua empresa. Porra. Olha pro gordinho aqui, ele tá bonitinho, fez a barba. Fala assim, vou ajudar esse gordinho aqui. Alinhadinho, ó, tô até aprumadinho hoje. Eu acho que eu vou vir assim todo dia. Cara. Minha mulher olhou pra mim e falou assim, mas por que você vai pôr essa camisa listada? Ela falou assim, por um acaso é pelo mundo? Eu falei assim, como assim pelo mundo? Ela falou, você tá redondo com as linhas imaginárias. Com os trópicos. Eu falei, puta que pariu. Mas vamos ao assunto sério vamos agora. Lá. Antônio, primeira coisa que a gente gostaria de entender de vocês é sobre assim, me dá um parecer sobre os direitos das pessoas que possuem diabetes. Você tem alguma informação que você já gostaria de compartilhar de cara, assim, sobre esses direitos? Claro, sim. Primeiramente, o que a gente gosta de ressaltar, né? Nós do direito, às vezes a gente fala do juridiquês, a gente estava até comentando isso aqui, porque às vezes parece chato, muito complexo, mas a gente tem que às vezes falar sério e essa linguagem técnica nos ajuda nisso. Né? Mas o primeiro ponto que a gente tem que destacar é que a nossa lei maior, que é a Constituição Federal, ela prevê que é dever do Estado e direito de todo cidadão o acesso à saúde. Então isso é feito de diversas formas, né? E uma delas, a principal, é pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Então o principal direito do diabético, de qualquer cidadão brasileiro, à saúde, está ali previsto na Constituição Federal. E é uma cláusula que a gente chama de pétrea, ou seja, o Congresso, para derrubar isso, ele precisa fazer uma outra Constituição. Isso dá ali uma impressão para a gente da importância que tem esse direito para o direito brasileiro mesmo, né? E a partir dali, outras normas foram sendo criadas para poder a gente materializar um pouco mais esse direito dos diabéticos, né? E no ano de 2006, uma lei federal, que é a 11.347, ela trouxe a previsão de quais os procedimentos que o diabético tem que passar para então acessar o direito à saúde que ele tem ali, né? Tanto no fornecimento de medicamentos, de tratamento médico, insumos que são necessários. E aí o Congresso, né, trouxe isso para que, de alguma forma, ficasse mais claro para a pessoa que tem diabetes o que ela pode ter do Estado. Né? O que é o dever do Estado ali, que já está previsto na Constituição Federal. E, na sequência, o Ministério da Saúde, ele ditou uma portaria, que é uma norma administrativa, que é a 2.583, onde estão previstos quais são esses medicamentos e quais são os insumos que são dever do Estado fornecer para todo aquele portador de diabetes. Então, depois a gente passa aqui um link com todos esses medicamentos. Eu não vou falar aqui porque são muitos, sim, né? É uma lista um pouco extensa, mas a gente passa aqui para compartilhar com vocês. Mas o mais legal que você já começou a falar aqui dentro, para conhecimento geral, é que, às vezes, a pessoa com diabetes ou pré-diabético, ou que vai fazer um exame, ele acha que o SUS, que inclusive a gente tem que enaltecer. Tem que enaltecer, porque o Brasil é um dos poucos países, ou únicos países, que possui um plano de saúde público de qualidade, que a gente sabe que todo programa ou todo processo dentro de um país de quase 215 milhões de habitantes é difícil, né? Porque é muita gente para poder dar conta, mas a gente já tem que enaltecer porque é um programa muito importante dentro do país. Sim. Mas, às vezes, a pessoa ela tem um conhecimento que ela dentro do SUS ela vai fazer o exame.
E ela esquece que ela tem também por direito o uso dos medicamentos, né, dentro do Sistema Único de Saúde. Então isso já é uma baita informação que a gente já leva para eles. Sem dúvidas. E assim, o mais legal, a gente estava falando aqui também antes, né, de entrar no ar, mas isso mostra que assim, existem mecanismos para que o diabético ele acesse os seus direitos e ele deve exercer esse direito, né? A partir do momento que ele conhece esses direitos, ele tem que ir atrás, tem que exigir do Estado ali ou do plano de saúde, né? Esse tratamento, esses medicamentos. Mas aí até assim uma curiosidade que eu tenho, né? Que assim, os diabéticos eles têm os direitos, mas também nós temos que falar aqui do que o diabético tem que fazer para que o Estado consiga atendê-lo de alguma forma, o que ele tem que cumprir. Aí eu passo aqui até uma pergunta para o nosso amigo Riad, para ele nos falar quais os cuidados assim, que o diabético tem que ter para que o Estado, de certa forma, consiga efetivamente prestar um serviço de saúde de qualidade para ele, né? Eu vou até complementar, porque na escola, cara, eu era criança. E uma professora minha foi falar para mim, foi explicar na aula sobre os direitos, Constituição, eu lembro direitinho. E ela, antes de começar a falar de direitos, ela falou assim, vocês têm deveres. Exatamente. Antes do direito, a gente tem deveres. Quais são os deveres que vocês, como alunos, na época ela jogou pra gente, antes de vocês terem os direitos? Então, aí complementando a pergunta eu tô falando que eu vou perder meu posto, até pergunto o convidado faz, cara. É uma curiosidade que eu tenho aqui, né? Todo mundo fica preocupado. Nossa, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, eu tenho direito àquilo outro. Mas esquece que, primeira coisa, diabético, vai no médico. Procura saber como está a sua saúde, porque a saúde do diabético... hoje até recebemos uma mensagem no Instagram, uma mãe que tem 2 filhos diabéticos, tipo 1. Eu falei assim, olha, fica tranquila. A diabetes não é uma sentença de morte, é uma sentença de vida mais equilibrada. Então, o diabético tem que fazer o por onde, tem que fazer o exercício dele, tem que fazer o controle da alimentação, passar pelo médico, passar pelo nutricionista, cara, eu falo isso todo programa, tá à toa, grava um podcast, pega o nosso podcast, põe no celular, vai pra esteira, fica lá, faz 40 minutos, 50 minutos, você tá assistindo a gente, e a gente tá levando informação para você, e você tá fazendo o que você precisa fazer, que é um exercício. Sim. Então, assim, os deveres dos diabéticos são esses. Ele tem que monitorar a glicemia, ele tem que ter o exercício feito, ele tem que ter alimentação controlada. É uma vida regrada. Sabe o que me deu um gatilho agora? A gente vai fazer os 10 mandamentos do diabético. Boa. A gente vai soltar os 10 mandamentos do diabético. E vai colocar os deveres que cada um tem que ter consigo para poder... Claro, gente, a gente sabe, são diferenças. A doença ela se comporta de formas diferentes em cada organismo. O organismo é diferente do outro. A gente sabe da questão da classe social, a gente fala muito isso aqui, Antônio. Da questão da classe social. A gente tem quase 15 milhões de diabéticos no Brasil, que sabem que tem a doença. Sabem que tem a diabetes. E a gente tem os pré-diabéticos, a gente tem uma classe social brasileira onde a gente conhece os níveis que a grande maioria recebe até um salário mínimo. Então, assim, se cuidar, falar para esse pessoal se cuidar é muito mais difícil do que o Riad se cuidar, né? Então a gente sabe, eu me cuidar, você se cuidar. Mas a gente está aqui para levar a informação de que o se cuidar pode ser a partir dos pequenos gestos, né? Uma caminhada, que é grátis, que é gratuita. Exatamente. Você fazer coisas onde a alimentação, tudo bem que ela é regrada, né? Mas você pode tentar fazer alguma coisa voltada a usar o Sistema Único de Saúde para fazer esses tratamentos. E aí entra numa outra questão, né? Como a gente tem a grande maioria que são pessoas simples, pessoas que não têm acesso a plano de saúde, que a gente vai falar aqui também das leis do plano de saúde, qual que é o primeiro passo para a pessoa que não consegue ter esse acesso, Antônio, chegar no acesso? Você acha que é por onde? Posso só complementar? Pode. E mais um detalhe.
além de tudo isso aí que a gente está falando, a gente tem que ter um bom advogado do lado também. Não é porque o Antônio está aqui que vão passar pano, mas tem que ter um advogado legal. Porque senão o cara vai entrar, para onde que eu vou? Que caminho que eu sigo? Não sabe que caminho vai seguir. Então pega um advogado, consulta o advogado também, para que ele tenha acesso a medicamentos que o governo tem condições de dar. Sim, e esse ponto é importante, Yad, porque é o seguinte, esse acesso à informação, hoje ele está aí gratuitamente. Então, por exemplo, o podcast aqui do Diabetes Sem Medida, ele já é muito informativo e é um conteúdo gratuito que está disponível na internet para qualquer um, né? Então, assim, independentemente da classe social, as pessoas conseguem acessar isso. Além disso, né, hoje nós temos ali informações através de profissionais do direito, por exemplo, a Defensoria Pública, que pode prestar um bom serviço nisso aqui. Não são só advogados particulares. Então, assim, existe acesso à saúde para todos, não é só para quem tem condições financeiras. E já respondendo a pergunta do Leandro aqui, esse processo, né, de como acessar esses medicamentos, esses insumos, esses tratamentos que o Estado deve, por lei, fornecer para cada cidadão, ele começa ali com o diagnóstico médico, né? Você tem que ter um diagnóstico médico com laudo, né, descrevendo a doença, qual que é o tipo da doença, quais as consequências dela. E a partir dali, você com a documentação pessoal, né, o cartão SUS, CPF, RG, comprovante de residência, você deve procurar ali o posto de saúde mais próximo da sua casa para se cadastrar no programa, que é o que consta na lei 11.347. Então, depois também a gente compartilha aqui com todo mundo para ter essa informação. Acho super importante, uma lei bem curtinha e didática, tá? Legal, então, legal. Todos podem acessar para conhecer um pouco mais dos direitos. E a partir dali você entra já na lista de fornecimento desse medicamento. Ela é válida para qualquer tipo de diabetes, tá? Não tem nenhuma restrição. E é uma medida administrativa. Então, esses medicamentos que são padrão, né, o protocolo ali previsto pelo Ministério da Saúde, das demais agências reguladoras, enfim, você consegue isso administrativamente nas farmácias populares, e eles são fornecidos de acordo com a prescrição médica, dentro ali da quantidade e qualidade do que você precisa. E além dos medicamentos, dos insumos que estão previstos na portaria do Ministério da Saúde, que a gente falou aqui, cada município e cada estado também pode adicionar alguma coisa ali. Sim. Então vai depender muito da cidade onde você está, né, do estado que você está, para saber o que você tem direito. Mas essa lista que está prevista lá na portaria do Ministério da Saúde, ela é o mínimo. Agora, adicional, pode haver outros medicamentos. Como mais, a gente é uma república federativa, né, os estados também podem ter leis próprias, então complementares até essa... Até a cidade pode ter alguma coisa sim, diferente. sim. A gente vê aqui, por exemplo, que aqui em Franca tem a Casa do Diabético. Olha aí. Exato. Tem mesmo. Exatamente. E Próximo faz um trabalho social. Alonso, isso. Sim. Faz um trabalho social fantástico. Então, assim, o que não é permitido é que estado ou município restrinja direitos que estão previstos por alguma norma federal. Agora, ampliar é possível. E até o indicado, né? Que até porque é o seguinte, a medicina, a ciência, ela evolui a cada dia. Nós estamos falando aqui de uma portaria que é do ano de 2007. Será que em 16 anos as pesquisas em torno do tratamento de diabetes não evoluíram? Evoluíram. Então, as normas têm que seguir esse caminho também, né? Não adianta ela ficar parada, estagnada ali no tempo. Tanto é que eu vou né? fazer um gancho para essa tua observação, fazer um questionamento para o Riad a respeito do Libre. O Libre é de quantos anos para cá? Você tem conhecimento? 6, 7 anos. Então, já está além da portaria. Está chegando agora, em 2024, o novo Libre, o Libre Sensor 2, que ele vai começar a mandar a informação para o celular, para o aplicativo que tem no celular, falando se sua glicemia está subindo ou descendo. Já tem o Libre que injeta insulina também, não tem? Não, ainda não. É uma bomba. É uma bomba de a bomba insulina. de infusão. Tá. E isso, aí assim, entra num outro patamar da conversa. Normalmente isso o SUS vai cobrir, igual, já não está na Constituição a questão do Libre, pelo jeito, porque ela é de 2007. Mas é um aparelho
que a gente sabe que é um aparelho mais caro, né? Então é um aparelho, até o Riad usa. É uma pancada. E os insumos também, porque ele tem que ser trocado de quanto tempo? 15 dias. Cada 2 semanas você troca. Então, assim, a gente São entra numa questão até mais polêmica, né? Sim. Se a gente tem essa informação, você tem para nós, Antônio? Sim, claro. Esses entram numa lista que a gente chama de medicamentos diferenciados. Né? Tá. Eles tanto podem ser considerados assim por conta do alto custo ou também pela especificidade do seu tratamento. Né? Então, assim, é um caso mais raro. Né? Então, suponhamos que o médico prescreva para você um medicamento que não está previsto na lista do SUS. Não é que você não tenha o direito do Estado cobrir aquilo para você. É que, administrativamente, pelo procedimento comum, você não vai conseguir ter acesso a esse medicamento. A não ser que haja alguma alteração ali na legislação, né, que inclua esse medicamento ali naquele rol, né, você não vai ter acesso. E aí, eu deixo de ter direito por isso, eu não vou conseguir esse tratamento? De forma alguma. De forma alguma. Se existe indicação médica e que comprove a eficácia desse medicamento ou desse tratamento ali para o seu caso específico, você tem o direito sim de pleitear isso, de requerer isso de forma judicial. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui, uma aberração jurídica, eu vou fazer uma observação. Um plano de saúde, não me falaram, é aquele velho ditado, eu disse que me disse. Uhum. Vieram para mim e me perguntaram me contaram essa história. Que um plano de saúde aí, X, a pessoa entrou, pôs um advogado, entrou na justiça, para o convênio para pagar o Libre como tratamento. Uhum. Eu considero isso uma aberração, porque eu acho que não é dever do convênio pagar isso. Porque senão vai abrir muito precedente. Quem vai pagar é todo mundo. São os conveniados. São os conveniados. E o juiz deu a favor da pessoa contra o convênio. O presidente do convênio proibiu os médicos de dar o laudo para a pessoa usar o Libre. Cara, como que faz? Como que você pode... eu condeno e não condeno. Condeno a justiça por ter feito essa aberração. Não condeno o presidente do convênio por ter dado essa instrução. Essa instrução, porque vai abrir precedentes gigantes. Aí o Antônio vai falar melhor do que eu. Mas, ao mesmo tempo, cara, como é que você pode privar as pessoas de usar o Libre? Antônio. Isso assim é um problema muito sério, né? Começa pelo que a gente chama de ativismo judicial, que a gente vê isso muito na prática hoje, né? Na verdade, é ali uma briga entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Né? Então, assim, o judiciário considera que as normas e o cumprimento dessas normas não está sendo bem realizado, ele vai e interfere naquela esfera, né? Que foi esse exemplo. Eu não sei desse caso, mas imagino eu que deva ter sido o que aconteceu. E aí, a gente vai para um juiz que ele tem ali o conhecimento técnico dele no direito, e enfim, que é o que ele estudou, mas foge muito ao conhecimento técnico dele a parte da medicina. A né? parte administrativa também do negócio. Exato. Né? E aí, só que o que acontece? É uma espécie de resposta a uma suposta ineficiência do Estado ou das operadoras de saúde, né, no nosso país. E qual que é o problema disso? Né? O paciente ele tem o direito dele, lógico, ele não pode ser privado de nenhum tratamento por conta de questão de custos, etc. O problema é que isso acontece o que a gente chama de fura-fila. Né? Então, enquanto tem vários outros lá que precisam do mesmo tratamento, mas não conseguem porque não têm acesso a essas informações e estão lá na fila comum, você vem com uma sentença judicial, né, e fura essa fila e prejudica, de certa forma, os demais que já estão na fila e também o orçamento, tanto do Estado quanto do plano de saúde. Existe o certo ou errado aqui? Na minha visão, é muito difícil da gente concluir, né? Porque o judiciário ele está ali, de certa forma, dando uma resposta para a população. Fala, olha, você não vai ser privado desse tratamento. É um direito que está na Constituição, você tem que exercer.
mas, de certa forma, isso vai impactar lá no orçamento. Vai impactar no coitadinho que está lá custando pagar o convênio dele. Exatamente. Vai custar mais caro isso. Exatamente. Agora, aí o outro lado da moeda, né? Por que, então, que o Estado e as operadoras também não se aperfeiçoam, não trazem mais novas soluções? Sim. Entendeu? Então, acho que assim, enquanto houver essa briga e não chegarem ali numa política pública de qualidade que realmente... Isso não só em relação ao diabetes, tá? Sim. Isso é em relação à saúde em geral. Né? Enquanto não houver esse consenso, a gente vai andar de roda. Nós não vamos conseguir sair do lugar, infelizmente. A gente está aqui falando sobre os deveres do diabético. Então, onde eu entro novamente na questão do direito e dos deveres. Se o meu primeiro dever é ir ao médico e ser diagnosticado com diabetes, então eu já entro na questão, eu fiz minha parte. Exatamente. Eu fiz minha parte. Então, a minha parte sendo feita, aí o Estado ou o plano de saúde tem que fazer a parte deles. Sim. Exatamente. E a parte deles qual é? É me disponibilizar os insumos. E a gente não está aqui para também fazer polêmica, nada. A gente só quer mostrar realmente o que dá para ser feito. Sim. A gente não vai condenar X, Y, Z. Não. Não é nosso dever aqui é levar a informação. Tanto é que nós estamos trazendo o Antônio aqui como advogado, o Leandrão, baita de um comunicador, e eu sou um número. Você é diabético há 35 anos. O cara mais entende disso aqui, cara, de tudo. O cara que vive isso no dia a dia. Exatamente. Soltamos recentemente uma enquete nas redes sociais, até perguntando para as pessoas que a grande maioria do nosso canal é diabético e que acompanha mesmo, ou seja, nosso público-alvo. E a gente perguntou quantas vezes por dia, em média, a pessoa mede a glicemia. Cara... Eu joguei um número lá, porque assim, quando eu me apresentei aqui pro programa, Antônio, eu falei, cara, quando o Riad me convidou, eu falei, cara, quem sou eu? Que não sou diabético, falando, eu não tenho lugar de fala ali, sabe? Aí ele falou, não, cara, você vai ser o comunicador, vai ser o host, vai comandar. Falei, não, então eu topo, porque era muito difícil pra mim, não diabético, falar de diabetes, né? Tanto que tô aprendendo aqui como você tá aprendendo, a gente que não tem a doença autoimune, a gente está cada hora ali aprendendo mais. Mas uma coisa que me deixou impactado foi a quantidade que as pessoas responderam que mede a sua glicemia por dia. É mais de 5 vezes, porque a gente deixou lá a partir de 1 a 3, de 3 a 5, acima de 5. Então você já imagina você ser diabético e ficar 24 horas do seu dia tendo que medir ali a glicemia, e aí sim, a pessoa tem na ponta do dedo. Picada na ponta do dedo. Então, por exemplo, se você tem o Libre, que é através do próprio sangue. Do sangue, ele tem uma... Ele dá um delay rápido, pouca coisa. Microagulhas? Ele tem? Isso, microagulha. Injetado, colocado aqui, aí a gente coloca algumas coisinhas para tampar, para não... Então, assim, então existe hoje algumas facilidades que as pessoas não precisam mais passar por isso, né, cara? Porque imagina, a gente que não é diabético não passa por isso, mas quem é difícil. Então, buscar essa informação de que a pessoa tem direito, mas claro, dentro da devida situação jurídica. Eu não sei se tem essa informação, Antônio, mas acredito que deve demorar para sair um processo desse. Não é um processo rápido, né? Não. Assim, a partir do momento que a gente tem que ingressar judicialmente, né, para fazer valer ali um fornecimento de algum tratamento, isso passa por todo um trâmite processual, né? O juiz tem que analisar ali o seu pedido, ver se ele está bem fundamentado, se ele tem os laudos necessários, se tem a indicação do medicamento mesmo. E assim, a partir disso, o juiz ele vai dar uma decisão e assim, se ele der uma decisão muito rápida, que é o que a gente chama de decisão liminar, isso pode acontecer ali dentro de 1-2 meses. Tá? Agora, se o processo for correr até o fim, né, se a gente não conseguir essa decisão liminar favorável, isso pode durar anos, a depender de onde você estiver, da cidade, do estado que você estiver. E muitas vezes o que a gente vê acontecer na prática é que existe a decisão do juiz, a decisão do juiz ela impõe o fornecimento ali do tratamento, inclusive colocando uma multa em caso de descumprimento, né, pelo estado ou pelo plano médico, multa diária essa. E mesmo assim, você vai lá para cumprir essa decisão e o Estado não tem aquele medicamento. Entendeu? Então, assim, é um problema mais sério ainda, porque aí, beleza, fiz valer meu direito, chegou lá,
eu não tenho como acessar o medicamento porque ele não existe ali. Vou te fazer uma pergunta nesse quesito. Há algum tempo atrás aí, alguns anos, faltou insulina no SUS. E aí a pessoa teve que se virar para comprar insulina. Algumas pessoas deixaram de tomar insulina porque não tinham Condição financeira. Não tinha condição financeira para comprar. E aí, o que pode ser feito no quesito de falta de insumo? Existe alguma coisa que pode ser feita? Isso é um caso extremo, é grave, preocupante, né? A gente torce para que isso não aconteça, mas a gente sabe da realidade do nosso país, é um país muito extenso, né? Em termos de território, muito desigual também, a população é muito grande, sabe que isso pode acontecer. E assim, infelizmente, não temos uma resposta muito simples para isso, né? Porque a gente depende também do orçamento dos estados, do município, enfim. Desculpa, isso sem problema. Tranquilo, acontece, pessoal. Isso acontece. Novidades. Vamos lá desligar. Então, assim, isso pode acontecer e a solução é mais complexa. Porque a gente depende ali de orçamento, de políticas públicas que possam, de certa forma, providenciar esses medicamentos. Tá? Então, é um assunto bem muito triste. extenso, né? Isso a gente teve muito na pandemia, né? Muito. Na pandemia faltou muita... Ainda alguns insumos nem foram completamente repostos depois da pandemia. E isso, na época, eu lembro de ter lido algumas coisas que o governo estava comprando de outros países, insumos de outros medicamentos. Então, assim, às vezes faltando também no mundo. Então, assim, às vezes nem sempre as leis, por mais que elas estejam do nosso lado, conseguem limitar, resolver o problema. Porque, assim, vamos voltar nessa questão de disponibilidade e tempo que você comentou a respeito de a lei ficar a favor ou contra as pessoas. Se ela demorar 1 ano, 2 anos, o diabético não vai receber Libre de 2 anos atrás e isso... O cara que tem a doença, isso não vai contribuir com ele, receber os insumos anteriores àquilo. Não é dinheiro, não é nada palpável, você precisa daquele medicamento urgente, entendeu? Exato. Então, de certa forma, se ele entra num processo, ele tem que achar outros meios de, enquanto o processo não anda, ele conseguir aquele insumo. E é onde entra o nosso podcast, com a informação para levá-los até uma casa do diabético. Exatamente. A levá-lo dentro de uma clínica popular, que a gente tem a Atendiclin hoje, que é a nossa parceira, a tentar ir pelo SUS. Então, assim, e tentar ir por caminhos onde até ali a ação ser validada, ele possa continuar com o tratamento dele, porque senão ele fica... A doença ela não vai esperar ela não espera ser julgada. Não, ela não espera. E mais um detalhe: a doença ela não vai esperar a boa vontade dos nossos queridos governantes de orçamento, montar orçamento de tudo, né? A doença está ali todo dia. Exato. Eu costumo brincar muito, falo assim: uma gripe, ela vai embora. A diabetes não. Ela mora do seu lado. Ela é seu vizinho de muro dividindo sua água. Forte isso, hein, cara? Exatamente. Mas é o duro que é isso, cara. Ela é sua vizinha dividindo sua água. E aí eu entro nas questões das perguntas. Ó. A gente recebemos perguntas aqui e uma delas era sobre o Sensor Libre. Ó. Sobre o Sensor Libre, como conseguir através do SUS e convênios em geral. Eu acho que aí depois a gente vai deixar disponível um link até para as pessoas entenderem sobre como conseguir isso, né? Mas normalmente é o quê? Administravelmente é você chegar no convênio e fazer com o médico e ter um laudo, né? Isso. O primeiro passo sempre é um laudo médico. Você precisa de ter um profissional que tenha o conhecimento técnico que ateste ali que a sua necessidade é daquele tipo de tratamento. A partir dali, se for no convênio, você vai ter que fazer o pedido administrativo, né, dentro lá dos procedimentos da operadora, e a partir do momento que você não conseguiu aquele tratamento administrativamente, ou seja, você teve uma negativa, aí sim você pode acionar o Poder Judiciário para fazer valer aquele direito. No SUS é semelhante. Tá? Você vai atrás de ter esse tratamento ali administrativamente e a partir do momento que você tem essa negativa, você também acessa o Poder Judiciário.
Certo. São procedimentos bem semelhantes. Tá. Vamos ver uma pergunta aqui que a gente recebeu, que aí já entra numa outra questão. Eu posso pedir aposentadoria por invalidez caso eu tenha diabetes? É um assunto complexo, tá? A resposta é não e sim. Por que não e sim? Porque o simples fato de você ser portador de diabetes não te torna inválido para o exercício das profissões em geral. Mas a gente sabe que a diabetes ela tem consequências físicas a depender do estágio dela e do tratamento que você teve com ela na sua vida, né? Então pode ocorrer ali de uma causa de cegueira, amputação de algum membro do seu corpo, enfim. Aí sim, nesses casos de alguma limitação física severa que te torne inapto para o exercício de alguma profissão, aí sim você pode ser aposentado por invalidez. Mas só ser extremos. Casos extremos, exatamente. Só ser portador de diabetes, não. Inclusive até para poder... Eu estava lendo há um tempo atrás, meu pai ficou doente um tempo de cama, meu pai era diabético. Uhum. Uma das sequelas dele foi ele perder força nas pernas, tudo. E aí eu tentei entrar para poder comprar um carro com desconto. Uhum. Eu tinha o direito, mas era uma burocracia tão grande, mas tão grande, que eu falei assim, ó, não compensa. Na verdade, eu acho que isso inclui até essa questão jurídica de entrar contra um plano de saúde. Acho que tudo é muito burocrático, né? Não é tão simples. A gente, quando fala de leis, parece que o caminho é simples. O Brasil nasceu numa burocracia, porque eu nunca vi uma coisa dessa. Exatamente. Mas, assim, eu vou dizer o que eu acho, e se vocês não concordarem, aí vocês não falam nada. Mas se vocês concordarem, vocês me cumprimentam. Eu acho que existe... É tanta burocracia no Brasil por causa dos brasileiros. Exatamente. Aí concordou, tá vendo? Por quê? Exatamente. Porque eu vejo tanta má fé... É o jeitinho. É o jeitinho brasileiro. Então é tanta má fé em cima da... Então, por exemplo, perguntas como essa, se eu posso me aposentar com relação a... Lógico, a pessoa que me perguntou, mas sem cunho de fazer nada. Mas a ideia de que a pessoa talvez queira se aposentar só porque tem diabetes, cara, tem tantas outras doenças que a gente conhece que também tem dificuldades, né? Essa pessoa tem que estar muito... com uma doença muito avançada, né? Tem uma outra pergunta até que a pessoa pergunta aqui, se também tem como pedir auxílio-doença com a diabetes. Aí já muda de figura, né? Porque acho que já entra talvez uma limitação de a pessoa ir trabalhar. Isso aí você tem alguma resposta? É o mesmo raciocínio, né? Se eu tenho alguma limitação, mas é que ela não seja permanente, eu posso sim pedir esse auxílio-doença. Se ela for permanente, é o caso de aposentadoria por invalidez. Mas se ela for transitória, aí é o caso de um afastamento ali com auxílio-doença. Tá? Mas é o que o Riad falou aqui agora mesmo, que é o seguinte... Você pode conviver muito bem com a diabetes durante a vida inteira. Exatamente. Sem ter nenhuma complicação. E você está apto para fazer qualquer coisa na sua vida. Né? Se você se cuida, exercer qualquer profissão como qualquer outra pessoa que não tenha diabetes. Então, assim, o fato de você ser diabético não te torna inapto a nada. Se você cuida, lógico que também depende de fatores genéticos, dos graus de avanço, né? Mas, enfim, você tem ali uma vida normal. A gente entra naquela questão que a gente já comentou em outros programas. A gente tem o maior número de amputados na história do Brasil. Então a gente teve 36 mil amputações. 32? Que foi esse ano agora de 2023. Alto. Então, assim, isso devido ao não acompanhamento da diabetes, né? Então progrediu para uma amputação. E a última pergunta que a gente tem aqui para fazer a respeito disso é: tive amputação de membro devido à diabetes, sou considerado PCD e tenho os mesmos direitos? Porque aí, assim, vai depender também... Antigamente, a gente perdendo um dedo, a pessoa já era considerada. Eu não sei se hoje ainda é. Como que é esse processo de PCD? A questão do PCD... O raciocínio é o seguinte: tenho alguma limitação de locomoção? Se sim, eu sou PCD, sou considerado PCD para os fins da lei. E aí, isso, por exemplo, no comentário que você fez para aquisição de veículo ali, né? Você ter alguma limitação te deixa assim, elegível para fazer valer um direito de ter isenção de tributos na aquisição de veículos. Então você compra ali num processo diferenciado, direto da montadora e não na concessionária.
esse veículo ele vem isento de alguns tributos, né? Então vai depender de estado para estado, mas no âmbito federal ele vem isento ali de tributos federais, por exemplo, o IPI, e ele vem mais em conta, mas logicamente você tem que ter a comprovação da limitação de locomoção. E principalmente esse direito ele é mais claro nos veículos que são adaptados, né? Então a minha limitação é tão grave que eu não consigo conduzir um veículo comum. Eu preciso de um veículo adaptado para dirigir. Pelo menos automático. Exatamente, né? Exatamente. Então, nesses casos, sim, você tem. Aí, cada estado tem uma legislação a respeito disso, né? Então, o ICMS, que é um imposto estadual, no caso, até agora, assim, antes da reforma tributária, sim, né? Mas cada estado prevê isso de uma forma, tá? E aí a gente entra também no âmbito de um outro imposto que é estadual, que é o IPVA, que é aquele imposto que a gente paga pela propriedade do veículo todos os anos. Então, cada estado também trata as limitações, né, de doenças de uma forma. Tem estados que você tem ali descontos ou até isenções, e tem estados que não. Então é fundamental que você sempre busque informação na Secretaria da Fazenda do seu estado para saber se você tem algum direito ali por ser diabético ou por ter alguma limitação de locomoção. E é interessante porque essa questão do PCD, a gente está falando só de carros, né? Mas você tem outras, entre aspas, nem sei se pode usar essa palavra, vantagens, porque não existe vantagem quando o cara não consegue nem andar. Uma reparação, é uma reparação, né, onde a lei não acompanha. A gente estava falando sobre isso, não acompanha a atualidade dos fatos. Então, por exemplo, hoje você tem um PCD que te coloca num patamar de ter carros automáticos até R$100 mil. Já não existe, cara. Então, assim, já não tem. A pessoa, ela vai comprar, ela já não tem mais esse carro de R$100 mil. Então, acho que está para até 150 agora. Se já foi votado, eu tem já que ser não... atualizado sempre. Então, assim, a pessoa já não consegue adquirir. Então, a pessoa precisa de um carro adaptado e não consegue comprar o carro. Você vai comprar um carro desse aí, ele vem tão pelado, que ele vem até sem as rodas. Então, não tem. Não tem, porque eu nunca vi uma coisa dessa. E a questão do IPVA, recentemente o governo, no anterior, né, não foi agora, atual, ele tirou a isenção do IPVA. Então deixou acho que 1/3 só do valor do IPVA sendo cobrado do PCD. Então assim, está sendo dificultado a cada vez mais o acesso para as pessoas que realmente precisam daquilo. Talvez pelo jeitinho brasileiro. Exatamente. Talvez pelo jeitinho brasileiro que a gente está falando. Às vezes assim, não, então eu tenho condições de ter um PCD, eu vou comprar. É porque o cara não precisaria usar o PCD. O cara tem uma dor no dedão, ele já acha que ele é PCD, que ele vai poder tirar o carro. Então isso é muito... Então a gente tem que entender os fatos também para poder entender que as leis elas visam uma certa parte da população e esquece da outra. Exato. E não só isso, porque eu já vi muitos casos ali da pessoa não ter nada, aí a mãe comprou um carro, PCD, ela não dirige, ela não precisa ir para lado nenhum, mas o cara usou o carro. Benefício. Entendeu? Então assim, infelizmente, os bons, os necessitados pagam pelos maus, nesse caso também. Sim. Então o Estado não consegue ter eficiência para fazer uma triagem de qualidade, para saber se de fato aquela pessoa precisa, se ela vai utilizar, se é ela mesma que vai utilizar, né? Então, infelizmente. E assim, de certa forma, nós causamos isso também, né? Porque muitas vezes no direito a gente vê algumas normas, algumas leis bem feitas e bem intencionadas. Só que a gente não faz a nossa parte e a lei ela se torna ali inaplicável. Porque a gente não fez a nossa parte. A gente tentou tirar alguma vantagem daquilo e aí acabou que a lei não cumpriu a função dela. Porque ela não protegeu quem ela deveria. Né? Não chegou, a mensagem não chegou onde deveria. Sim. Infelizmente. E esse é um dos nossos papéis, é tentar levar o máximo de informação para mais pessoas. Então, companheiro, você tá aí... tá à toa, compartilha esse nosso videocast, podcast, como é que a gente pode chamar? Videocast. Esse nosso bate-papo. Compartilha com mais pessoas, porque a gente precisa chegar em mais pessoas, para mais pessoas ter acesso à informação. Vai lá, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, manda para sua sogra. Ela não deve estar fazendo nada, porra! Eu falei que eu não ia falar da sogra, mas tem que falar.
Manda pra sua sogra, pelo menos ela não te enche o saco. Você sabe que quanto mais informação chegar, melhor fica, não só para quem já é diabético, mas principalmente para quem acompanha um diabético. Exatamente. A gente fala muito, vão ter outros programas, inclusive, sobre isso, porque a vida de um diabético ele não se resume ao ser que tem diabetes, e sim quem está em volta, né? As pessoas precisam entender mais. Então, quanto mais pessoas a gente chegar, melhor a gente consegue melhorar essa condição que é a doença diabetes. Sim. Antônio, a gente quer encerrar por aqui, quer deixar aberto aí para você esclarecer alguma coisa, alguma situação. A gente entende, pessoal, que as leis para diabetes elas são muito maiores, mais complexas e até de maior amplitude do que a gente tentou falar aqui em 1 hora de podcast, mas era um conhecimento básico para as pessoas já começarem a entender que elas têm um caminho a seguir, né? Então eu queria deixar aberto aí para você falar a respeito disso e a gente se despedir de hoje. O programa foi top, hein, cara? Foi como diz foi pesado. Você sabe que cada vez que a gente faz um programa aqui, eu fico mais impressionado da capacidade que a gente tem em ter informação que a gente não sabia. Exatamente. E é incrível, porque cada hora que a gente recebe um profissional aqui, a gente entende que esse mundo da diabetes ele é muito maior. Muito grande. Muito grande. Antônio? E assim, programas e projetos iguais esses de vocês são fundamentais, né? Porque a gente sabe que por mais bem intencionados que sejam os nossos governantes, eles nunca vão conseguir dar acesso e informação à saúde para todos da população. Afinal de contas, nós somos em mais de 210 milhões de brasileiros, né? E um país de extensão continental, enfim. E aí esse papel é importante não só para que você exerça os seus direitos, como também você cobre melhorias nos seus direitos. Afinal de contas, é o que a gente falou aqui, todo dia a medicina avança, a ciência avança, novos tratamentos são disponibilizados, novos tratamentos de prevenção até, né? Não é nem só de tratamento ali da doença em si, mas de prevenção são descobertos e o cidadão ele tem o dever, sim, de cobrar o poder público, os nossos governantes e também operadoras de planos de saúde para que isso seja aplicado no dia a dia, para que elas evoluam. Afinal de contas, o que a gente vê muitas vezes, né, é aquela cobrança incessante pelo direito de tratamento da doença. E não o direito de tratamento à saúde. Exatamente. A saúde é muito mais ampla. Ela começa desde a gravidez, né, a escola, a conscientização. Isso tudo, cara, assim, não entra na minha cabeça como que isso não é mais valorizado e mais aplicado no Brasil. Porque é muito mais barato eu prevenir, conscientizar do que remediar. Literalmente. Vou fazer uma última pergunta para você. Nos convênios médicos, existe aquele período que eles chamam lá, como é que é? Que fica um tempo sem... Carência. Isso aí pode ser derrubado perante uma doença pré-existente, como diabetes? Olha, assim, as normas, né, que regem ali os planos de saúde fala sobre isso. É permitido, sim, a aplicação de um período de carência para quem tem doença pré-existente, no caso do diabetes. Porém, caso haja uma negociação com o plano, você pode suprimir aquilo ali, né? Você pode, digamos assim, pular esse período de carência pagando um valor por aquilo. Tá? Então, eu quero já que... Exatamente. Isso pode ser tanto aplicado de uma vez ali na hora que eu contrato meu plano de saúde, como também pode ser diluído ao longo do tempo nas minhas mensalidades, que é o que geralmente acontece. Então eu quero já começar a tratar amanhã. Contrato hoje, quero tratar amanhã. Tudo bem. Isso, o plano ele tem que te disponibilizar esse direito. Então, se eu tenho condições e eu tenho interesse, eu posso contratar. Sim. Eles não podem me negar só porque eu tenho diabetes, enfim, isso não é permitido. Certo. Tá? Porque diabetes é uma doença que a pessoa nasce com ela, dependendo do tipo de diabetes. E eu quero ter um plano de saúde, eu não vou poder ter por causa que eu tenho diabetes. Então não existe. Acho que tem que pagar por seguro de vida você paga o mais alto por ser diabético.
Exato. O risco, eles É maior, calculam sim. ali que é maior, então você... E tem até algumas seguradoras que assim, resistem a contratar com quem tenha diabetes, principalmente a depender do grau já de avanço dessa diabetes. Inclusive, um dos convidados que a gente tem para trazer no canal é esse. É para Legal, um falar tema das legal. condições Um tema muito interessante. de seguros e, enfim, de questões mais voltadas a esse universo de financeiro, né? Porque as pessoas que têm diabetes, elas têm um alto custo mensal. Estava lendo ali que é em média de pelo menos R$1.000 de insumos. Então, não é um custo hoje, quase um salário mínimo ali só de insumos. Bem, Antônio, obrigado. Viu? Agradeço aí a tua participação. Obrigado, Riad, mais uma vez por comandar com a gente, comigo principalmente aqui, nosso programa, que está chegando em tantas pessoas e está conseguindo os objetivos alcançados. E eu só gratidão, cara. Pessoal, segue a gente nas redes sociais. Vocês estão vendo aí que cada dia eu e o Leandrão a gente inventa uma moda. E vai sair muito conteúdo legal aí. Antônio, a gente tem que te agradecer por estar aqui com a gente, ter trazido tanta informação. E seu parecer final. Imagina, eu que agradeço pelo prazer de estar aqui, de poder de alguma forma, né, contribuir com o conhecimento que a gente tem sobre esse tema, prestar um serviço social aqui, né, acima de qualquer coisa, acima da nossa profissão. Acho que é o nosso dever utilizar o nosso conhecimento também para o bem-estar social. E parabenizar vocês por esse projeto brilhante. Torço e vou apoiar para que dê muito certo, que vocês consigam impactar positivamente a vida de muitas pessoas, não só aqui, porque esse programa vai ser transmitido para o Brasil todo e o mundo inteiro, já é assistido, assistido no mundo. Exatamente. Então, rapaz, assim, esse dia pra mundo. trás a gente tava conversando, eu e o Leandrão, teve gente que tava assistindo a gente na Austrália. Japão. No Japão. Falei, Suíça. Eu bonito desse jeito. Você imagina chegar lá, bandeirinha. Welcome, Riad. Vai ser bonito, né? Não, mas isso mostra a riqueza que é esse conteúdo. Que mais pessoas possam falar sobre isso, para que todo mundo tenha ali esse conhecimento, possa exercer e cobrar os direitos, como eu falei aqui. E só quebrar o protocolo, queria mandar um beijo para dona Célia, a avó da minha esposa, Lígia, que está nos assistindo aqui. Ela convive com diabetes há muito tempo, é uma pessoa que se cuida, que de certa forma ensina muito pra gente de como não perder a alegria e a vontade de viver só porque tá ali com uma doença. Não só porque, né? Não desmerecendo, porque é algo muito sério, né? Mas que mostra que é possível a gente conviver assim. Né? A gente viver bem e fazendo o que a gente gosta ao lado das pessoas que a gente gosta. Então, um beijo, dona Célia. Obrigado por tudo. Obrigado vocês aqui pelo convite. Fico muito feliz e contem sempre com a gente aqui. Muito obrigado, então. Obrigado vocês, gente. Valeu, pessoal!